Mas vamos falar também agora sobre a questão do tarifaço dos Estados Unidos, essa reviravolta que está acontecendo depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as tarifas globais de Donald Trump. Ele veio e anunciou novas tarifas e aí isso também está repercutindo no mundo como um todo. O presidente Lula falou a respeito dessas novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, ainda numa entrevista lá na Índia, onde ele estava, agora ele já está na Coreia do Sul, e falou que não quer, o presidente falou assim, não quer uma nova Guerra Fria. Vamos ouvi-lo. Apesar da diferença de quantidade de habitantes, vários dos nossos problemas são similares, nossos conhecimentos científicos e tecnológicos estão próximos e se nós trabalharmos juntos, a gente vai fortalecer a relação bilateral Brasil e Índia, a gente vai fortalecer a nossa relação com o Mercosul e a gente vai fortalecer o Sul Global para que a gente não entre nunca mais numa guerra fria entre duas potências. Lembrando que Donald Trump anunciou uma nova tarifa global de 15%, depois que a Suprema Corte derrubou as tarifas, na semana passada, na sexta-feira, e ressaltou que pode usar licenças para fazer outras absolutamente terríveis a países estrangeiros, especialmente aqueles que têm, segundo ele, aqui, nos abre aspas, roubado há muitas décadas. Bom, até o que mais ele tem em manga e que ele possa fazer, qual vai ser a repercussão no Brasil hoje, no Brasil, essa tarifa de 15%, como é que ela fica para o nosso país, qual é o nosso prejuízo ou não? A gente recebe agora o José Veloso, que é presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, que também já está refletindo sobre essas questões. Olá, bom dia, boa tarde já, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Fabíola, pelo convite. Quero deixar também um abraço aqui para a Thaís e para o Josias. Vamos lá, quero saber qual é a sua opinião a respeito dessa tarifa de 15%, como é que o senhor viu essa reviravolta? Donald Trump, claro que não aceitou a decisão da Suprema Corte, já veio com uma reação. Essa reação afeta demais o Brasil? Quais serão os nossos prejuízos com isso? Olha, a decisão da Suprema Corte ela foi recebida com alegria, por óbvio, porque o Brasil era o país mais tarifado. No caso de máquinas e equipamentos, era o setor mais atingido aqui no Brasil e nós estávamos com uma tarifa de 50%, algo muito elevado, muito difícil conviver com isso. Quando veio o anúncio, a gente achava que ia cair para zero, mas no sábado nós já tivemos um anúncio de uma tarifa de 15%. Isso é bom para o setor, porque antes nós estávamos com 50% e os nossos concorrentes do Oriente ou da Europa, enfim, outros concorrentes tinham tarifas muito menores, mas nós concorremos muito com produtos norte-americanos. Para você ter uma ideia, Fabiola, o Brasil mais importa máquinas do que exporta. É quase empatado ali, 0 a 0 a balança, mas nós temos concorrentes nos Estados Unidos. Então, com uma tarifa de 50%, além de perder para o mundo, a gente perdia para os próprios americanos. Com 15%, eu continuo perdendo para os americanos, mas numa porcentagem muito menor de desvantagem de competitividade, mas agora nós estamos em pé de igualdade com outros países. Então, a medida é muito boa. No entanto, a insegurança continua. Por quê? Porque vocês vão lembrar que existe um processo lá na USTR, nos Estados Unidos, que ela investiga práticas desleais do Brasil no comércio exterior. Então, vocês vão lembrar, é aquele caso que cita o PIX, cita incêndio na Amazônia, descaminho, contrabando, patentes, a questão do etanol. Então, são vários temas que eles elencaram. No dia 1º de setembro, nós estivemos lá nos Estados Unidos, na USTR, junto com várias outras entidades de classe, e o Brasil fez uma ótima defesa ali no processo. No entanto, na minha opinião, o resultado da 301 não será técnico, será político. E ele deve terminar esse processo entre maio e junho desse ano. Então, Fabíola, se por um lado nós tivemos um grande ganho, o Brasil foi o que mais ganhou, e máquinas e equipamentos, um dos que mais ganhou dentro do Brasil, porque viemos de 50 para 15, quando terminar o julgamento
da 301 lá em maio, a gente pode voltar novamente por 50%. Então, veja bem, existe uma insegurança muito grande no exportador, porque pode acontecer de quando eu for exportar para os Estados Unidos, a mercadoria sai daqui com uma regra de 15%, mas chegando lá no desembaraço, ele já estaria com uma alíquota muito maior. Então, muitos empresários eles vão ficar inibidos a fazer a exportação. Então, é verdade que nós fomos o país que mais ganhou, mas a gente continua com insegurança jurídica, insegurança de fazer comércio, enquanto a 301 não for resolvida. Olha, como o senhor bem recorda, existe essa investigação aberta lá sobre concorrência desleal e os critérios não são técnicos, né? Já vimos que o governo americano, sob o Trump, trata as questões comerciais sob um viés político, né? O que eu queria lhe perguntar é, objetivamente, em caso de condenação do Brasil nessa investigação que está aberta, qual será o prejuízo efetivo? Ele pode impor a tarifa que bem entender? Qual é a pena que o Trump pode adotar caso, nessa questão, técnica ou politicamente, o Brasil seja considerado um concorrente desleal? Ótima pergunta. É uma insegurança total. Se o Brasil perder, vamos pegar o caso de máquinas, por exemplo. Nós não estamos em nenhuma daquelas 6 imputações, né? Mas vamos dizer que das 6 imputações, o Brasil perdeu por causa do PIX, que é um sistema de pagamento que concorre com o cartão de crédito das bandeiras norte-americanas, o Brasil perdeu. Nós não temos nada a ver com isso, eu não vendo máquinas por cartão de crédito nem por PIX, mas o Brasil poderá sofrer sanções em qualquer produto que exporte, sem limitação de prazo e ainda sem limitação de alíquota. Então vamos lá, o Brasil perdeu lá na questão do PIX, ele pode vir a tarifar os produtos que eles quiserem, numa tarifa de até 50%, como estava em vigor até a semana passada. Então, a insegurança é muito grande, Josias. Eles podem, sim, fazer da forma que eles quiserem fazer. Por isto que a visita do presidente Lula, agora em março, na Casa Branca, esse encontro com o presidente Trump, ele se reveste de mais importância ainda. Por quê? Porque antes nós tínhamos a certeza que estávamos numa situação muito ruim com 50%. O que nós temos agora é insegurança do que vai acontecer lá na frente quando resolver a 301. Então, para tirar essa insegurança, o Brasil precisa fazer uma boa negociação na Casa Branca. Eu acredito que temos todas as condições de fazer essa boa negociação, porque temos coisas que os americanos querem, né? Terras raras, questão das big techs, enfim, existem outros itens que eles julgam importante, e o Brasil quer aumentar o volume de comércio com os Estados Unidos. Então, os dois lados têm interesse nessa história. E o principal interesse hoje é tirar o fantasma da 301. Então, essa reunião de cúpula, ela passa a ser muito importante lá em março. Vamos aguardar se vai acontecer mesmo essa reunião, né? Aí, já que o senhor está falando, como é que o senhor tem visto esse posicionamento do próprio presidente Lula e as falas? A gente ouviu agora há pouco a fala dele, ele faz sempre essa provocação da Guerra Fria, né? O governo brasileiro tem negociado bem? Como é que o senhor viu o comportamento do governo brasileiro desde o início desse tarifaço e agora em relação a essa reação de Donald Trump? Na própria sexta-feira, o próprio Geraldo Alckmin, que está na presidência em exercício, falou sobre isso, que não ia afetar o Brasil tanto como antes, que era realmente de se comemorar. Como é que o senhor tem visto o posicionamento do Brasil e até mesmo essas alfinetadas que às vezes Lula dá a Trump? Olha, vamos começar pelo vice-presidente Alckmin, né? Ele conversou a exaustão com todos os setores, eles estão muito bem preparados para a negociação e, embora a gente tenha visto alguns contatos telefônicos e presenciais entre os dois presidentes, Lula e Trump, a equipe do vice-presidente Alckmin tem alimentado de informações lá nos Estados Unidos que isso também ajudou
o governo americano fez aquelas exceções, né? Na questão do presidente Lula, ele é um bom negociador, está lá agora negociando na Índia, na Coreia, é um bom negociador, né? E o presidente Trump é uma pessoa muito pragmática. Eu entendo que existe por parte dos dois presidentes um grande interesse de chegar num bom acordo. O que eu vejo, e aí pragmatismo dos dois lados, onde eu vejo politização é lá nos Estados Unidos, Departamento de Comércio, mas principalmente no Departamento de Estado, mas também no Departamento do Tesouro, na USTR, onde lá eles colocaram mais essa questão ideológica entre Brasil e Estados Unidos e que levou a gente àquela situação. Eu entendo que o presidente Trump não, ele é pragmático, ele quer chegar numa negociação sempre em vantagem para negociar da melhor forma. Ele realmente perdeu parte dessa vantagem com a decisão da Suprema Corte, e ele se chegar num bom acordo com o Brasil, como o Brasil também tem esse interesse. Então, as falas do presidente Lula, lógico, são importantes, né? Mas eu acredito que o pragmatismo vai ser o que vai trazer o resultado final do encontro na Casa Branca. Agora, doutor Veloso, uma pergunta que fica colocada as tarifas, ele usou as tarifas politicamente num primeiro momento, depois houve esse recuo, e agora a decisão da Suprema Corte aumentando, restringindo e ele aumentando de novo, enfim, esse vai e vem que gera insegurança jurídica, como o senhor já pontuou. A questão que eu gostaria de entender é se esse cenário de instabilidade, que é o que caracteriza o mundo na era Trump, já reorganizou as forças em relação a, por exemplo, a China. Quer dizer, a participação da China na América do Sul, que já vinha sendo acelerada, acelerou ainda mais com as tarifas, já mudou o cenário no setor que o senhor atua e mais abrangentemente na economia? Olha, mudou por dois motivos, né? Tem a questão do tarifaço, mas também aconteceram outras coisas concomitantes depois do tarifaço, que também nos aliviaram. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos era, antes do tarifaço, o maior destino das nossas vendas exteriores. Nosso setor exporta 14 bilhões de dólares e exportávamos, antes do tarifaço, 4 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Tivemos uma queda no último quadrimestre de 11%, que foi o efeito do tarifaço. A gente esperava mais, mas as empresas tinham contratos a serem honrados, 82% das vendas intercompany, então a queda foi menor do que nós esperávamos, caiu 11%. No entanto, as exportações do Brasil, 11% no maior destino nosso, mas as exportações do Brasil cresceram 5%. Por quê? Primeiro, a melhoria da economia da Argentina, que é o nosso segundo destino, e cresceu 36% nas nossas vendas na Argentina no ano passado. Aumentaram as nossas vendas em 74% para Singapura. São equipamentos que a gente vende para Singapura, eles montam em plataformas continentais da Petrobras e elas voltam em forma de plataforma. Então, com tudo isso e outros aumentos de vendas que nós tivemos, crescemos 5%. Então, não tem nada a ver com o tarifaço, poderíamos ter crescido mais se não tivéssemos perdido venda nos Estados Unidos. Olhando para frente, Thaís, nós temos dois cenários. Se nós tivermos uma boa negociação do presidente Lula e ainda, se nós não tivermos o efeito da 301, nós estamos esperando crescer nos Estados Unidos na ordem de 11%, que foi o que nós perdemos no quadrimestre que terminou o ano. Se voltarem as tarifas com a 301, aí a gente imagina um cenário onde nós vamos continuar perdendo o mercado e esses 11% podem virar 25% de perda de mercado nos Estados Unidos. Então, sim, existe essas duas opções. A China, ela está se rearranjando. Vocês viram lá que ela fez acordo com o Reino Unido, fizeram um acordo pequeno, mas fizeram um acordo com o Japão, fizeram um acordo grande com a Índia. Então, a China, ela aumentou o superávit comercial dela nesse período
E aqui no caso do Brasil, houve uma invasão de produtos, principalmente na indústria manufatureira. Vocês viram a questão dos automóveis, a questão das confecções, máquinas e equipamentos. Em 24 cresceu 32% e o ano passado cresceu 12% a importação da China. Então a China, ela perde mercado nos Estados Unidos e ela começa a procurar novos mercados. Então a China hoje é o grande problema da indústria de transformação, não só do Brasil, mas do mundo. Porque ela não vendendo nos Estados Unidos e também tendo algum obstáculo na Europa, ela está procurando novos mercados. Então, as coisas vão se equilibrando, né? O importante é que a gente volte à estabilidade e previsibilidade que nós não temos mais desde o início de 2025. Agora, Veloso, você diz que os Estados Unidos são o maior destino de máquinas e equipamentos do Brasil, né? Eu fico a me perguntar, imagino que muitos dos nossos espectadores também, que máquinas e equipamentos uma potência tecnológica como os Estados Unidos vem comprar no Brasil? Nós vendemos são máquinas para construção civil, aquelas máquinas da linha amarela, construção de estradas, infraestrutura e etc. Em segundo lugar, componentes de máquinas. Então, os Estados Unidos vêm no Brasil, compra muito componentes de máquina e montam as máquinas localmente, né? Isso prejudicou os próprios fabricantes norte-americanos porque estavam comprando os seus componentes mais caros, né? Em terceiro lugar, aí começa a vir máquinas para a indústria de embalagem, máquinas para a indústria de alimentos, temos também máquinas para a indústria de óleo e gás, enfim. Existem nichos onde o Brasil é muito competitivo, né? A ponto de 32%, o ano passado caiu para 22% pelo tarifaço, mas sem tarifaço, 32% das nossas exportações são para os Estados Unidos. E outra coisa, Josias, o Brasil, ele no passado foi escolhido pelos americanos como plataforma de exportação. Então temos muitos investimentos, o país que mais nós recebemos investimentos externos foi dos Estados Unidos. Então nós temos aqui 82% das nossas exportações são intercompany, ou seja, filiais norte-americanas aqui vendendo para suas matrizes e também matrizes brasileiras de empresas nacionais exportando para suas filiais lá nos Estados Unidos. Então sempre houve um intercâmbio muito grande com aquele país, e investimentos brasileiros lá, e investimentos norte-americanos aqui, e que o tarifaço está prejudicando, mas ainda a gente continua fazendo muito comércio, continua sendo o principal destino, em função de um histórico de muitos anos de investimentos lado a lado de países que sempre tiveram uma relação muito boa. É isso. Veloso, muito obrigada pela sua entrevista aqui conosco ao vivo no nosso All News. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos vocês aí.